Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela rica oportunidade, Senhor, que tu nos dá de podermos estar na tua casa. Aqui estamos para ofertar a ti um culto de louvor e adoração, e assim estamos em espírito ligados nesse sentido. Estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Eu lhe peço que o Senhor recobre em minha memória aquilo que há alguns dias, tu sabes, eu estava lendo essa palavra e me sobreveio uma revelação muito interessante, que em diálogo em espírito contigo eu disse que quando em momento oportuno compartilharia com os irmãos esta revelação. Aqui estamos, o momento é esse, está o teu povo, assim como o Senhor alegrou a minha alma quando recebi essa palavra, faça com que a alma dos meus irmãos e das minhas irmãs se regozijem diante daquilo que haverão de ouvir. Fale conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, baseado nessa leitura que fiz, Tito 2:11, eu quero falar um pouco com vocês sobre a manifestação da graça de Deus. Eu gostaria de analisar com vocês alguns aspectos relacionados à graça de Deus e à sua manifestação. O que é que nós temos aqui nessa noite para o nosso cardápio espiritual? O Espírito Santo nos traz uma palavra escrita por Paulo ao jovem pastor Tito, que encontrava-se na cidade de Creta, ou na ilha de Creta. E este apóstolo, este servo de Deus, foi enviado por Paulo para aquela cidade, para que ele pudesse combater os equívocos doutrinários que haviam ali. E na tentativa de encorajar aquele jovem obreiro, Paulo estava dizendo para ele que ele deveria perseverar na sã doutrina e não se deixar abater pelos opositores que pregavam coisas que não sabiam. E encorajando ele, disse assim: olha, não para de pregar, continua pregando, porque a graça de Deus já se manifestou. E aí ele vai falando que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina que devemos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas e vivermos neste presente século sóbria, justa e piamente, e aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. E aí Paulo vai falando para Tito, desculpem. Mas o que o Espírito Santo, irmãos, cativou a minha mente foi quando eu vi esse versículo 11, quando diz assim: porque a graça de Deus, ou a graça salvadora, depende da tradução, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado. Irmãos, nós precisamos, como nunca, assim como Tito tomou conhecimento dessa revelação, conhecermos um pouco mais sobre a graça de Deus. Eu, logo de introdução, vou dizer aos irmãos que é difícil entender o que não é graça. O difícil não é entender o que é graça, o difícil é entender o que não é graça. E só tem uma coisa que não é graça, e eu vou falar mais adiante, mas quando nós nos deparamos com esse texto, Paulo diz que a graça de Deus, ela se tem manifestado. É importante destacarmos aqui o seguinte ponto: essa palavra manifestar aqui, ela merece um destaque no nosso início de conversa. Essa palavra
epifânio, de epifania, é a junção de duas expressões gregas que são traduzidas por manifestar aqui. Epi significa colocar adiante, colocar na frente. Fania significa fazer brilhar, reluzir, brilho. Então a ideia de manifestar significa a graça de Deus se colocou na frente para brilhar, ou se tornou em destaque. É a ideia da palavra manifestação aqui. É óbvio que, sem querer teologizar, existe uma outra palavra também, que é que dá um outro sentido de manifestação, faneroses, mas não foi a palavra que Paulo usou aqui. Ele usou epifania. E ele disse que a graça de Deus, ela se manifestou, ou seja, ela veio para a frente, ela se fez conhecida para se destacar, para se apresentar e ser notória. Mas o que é graça? Essa palavra graça, irmãos, é uma outra palavra que merece destaque introdutório aqui. A palavra graça é um substantivo grego, né? Essa palavra carisma, escrita charisma, mas a pronúncia é carisma, de onde vem a palavra carismático, de onde vem a palavra também de carisma, alegria. Carisma significa dar a alguém algo precioso e valioso, sem que essa pessoa pague nada. Carisma significa também dádiva, significa também dom. Carisma significa também graça ou favor imerecido. Então essa palavra graça, como é de percepção dos irmãos, ela tem uma riqueza em detalhes em sua explicação muito grande. E aí o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que a graça de Deus, ela se manifestou, ela veio para a frente para se destacar. Mas para nós entendermos o que é graça de Deus, nós precisaremos aqui meio que entender os aspectos relacionados à graça. E quando é então que nós podemos entender essa manifestação da graça de Deus? Escute, eu vou destacar aqui 3 aspectos relacionados à manifestação da graça de Deus. E deixe-me dizer uma coisa que na introdução disse, e agora repito: difícil não é explicar o que é graça, difícil é explicar o que não é graça. E só tem uma coisa que não é graça, e eu vou falar já já. Irmãos, primeiramente, a graça de Deus, ela se manifestou na ação divina em criar a existência. A graça de Deus se manifestou na ação divina em criar a existência. Perceba uma coisa, eu não disse criar todas as coisas, Álvares, eu disse criar a existência, o que é mais profundo do que todas as coisas. Mas pastor, o que é existência? A palavra existência, o verbo existir, a existência ou existir é a qualidade de tudo aquilo que, presta atenção, é a qualidade de tudo aquilo que há, é e está. Tudo aquilo que há, que é e que está, existe. Então, quando nós falamos que Deus criou a existência, nós estamos dizendo que tudo aquilo que é, tudo aquilo que há e tudo aquilo que está, foi a partir daí que a graça de Deus se manifestou nesse ato. E quando nós falamos ainda em existência, preste atenção, quando nós falamos ainda em existência, existem 2 ciências acadêmicas, só 2, que estudam o tema. Só 2 ciências acadêmicas que estudam o tema existência. E são elas a astrofísica e a filosofia. A filosofia, ela estuda a ciência a partir da perspectiva de elementos físicos e metafísicos. A astrofísica estuda a existência a partir de elementos físicos. Quando nós vamos para o campo da filosofia, que é o campo que estuda, repito, só existem essas 2 ciências, que é o campo que estuda a existência, a filosofia vai dizer que a existência, ela é tudo aquilo que se compreende entre tempo e espaço. A própria astrofísica
física vai dizer a mesma coisa. Tudo que está compreendido entre tempo e espaço é existência. Os filósofos gostam de pensar, eles perguntam o seguinte, essa pergunta não tem resposta, tá, entre si, não tem uma resposta definida. A pergunta é: quem existiu primeiro? O espaço ou o tempo? O tempo ou o espaço? Essa pergunta, ou perguntas como essa, é que levou cientistas como Albert Einstein a descobrir a lei da relatividade. Então o que acontece é o seguinte: quando a gente fala em tempo e espaço, nem o tempo existiu primeiro do que o espaço, e nem o espaço existiu primeiro do que o tempo. Antes, eles coexistem. Por quê? Tempo é formado de espaço, e espaço é formado de tempo. Você não vai falar em um espaço de tempo. Então tempo e espaço existem juntos. E dentro do tempo e do espaço, tudo que existe dentro do tempo e do espaço é justamente a existência. A existência, repito, é o tempo e o espaço e tudo aquilo que está dentro dela. É por isso que eu não disse Deus criou todas as coisas. Por isso que eu disse Deus criou a existência. E para a gente começar a abrir a mente, eu estou falando sobre graça, e entender um pouco do que o Espírito Santo me revelou, a gente precisa entender o estado inicial de tudo. E qual foi o estado inicial de tudo? É aquilo que nós estudamos em teontologia, que é a ciência que estuda Deus na sua essência. Dentro da teontologia, entende-se que Deus esteve em um espaço de tempo onde existia a unidade absoluta de Deus, aonde só Deus existia e não existia absolutamente nada. Imagine só Deus no trono e mais nada, só Ele no trono. E quando Deus está no trono, aí Deus decide criar as coisas. Deus decide chamar coisas à existência. E quando Deus decide, Álvares e igreja, chamar coisas à existência, neste momento começa a existir isso que chamamos de tempo e espaço. Porque tudo está dentro do tempo e do espaço. Deus não apenas existe, Deus pré-existe, ou seja, Deus é mais real, é mais existente do que a própria existência, porque a existência foi Ele que criou o tempo e o espaço e todos os elementos que estão dentro dele. E quando Deus resolveu criar o tempo e o espaço, o primeiro tempo e espaço que Deus criou foi a eternidade, ou como nós conhecemos, o mundo espiritual. No capítulo de número 9, do livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso de número 6, está escrito assim: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. A primeira coisa que ele criou foi o tempo eterno, tempo e espaço no mundo espiritual. Para reforçar ainda mais esta ideia, o livro do profeta Isaías, só que no capítulo 43, ele falando de tempo, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Irmãos, Deus é mais real do que a própria realidade. Deus é mais existente do que a própria existência, porque a existência veio de dentro dele. Ele que criou tempo e espaço, e a primeira dimensão de tempo e espaço que Deus criou foi o mundo espiritual, ou a eternidade como nós conhecemos. Mas quando nós falamos em tempo e espaço na eternidade, ou como nós conhecemos no original bíblico do grego, aionios, quando Deus criou o aionios, tempo e espaço na eternidade, Deus criou
coisas no mundo espiritual. E o que é que Deus foi lá e criou? Porque assim, o tempo e o espaço é a dimensão espiritual. E as coisas que estão dentro da dimensão espiritual é a composição do que está lá. E o que acontece? O que é que Deus criou lá? Aí nós vamos ver na Bíblia Sagrada, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que Deus criou o céu. É uma coisa linda o céu. A Bíblia Sagrada nos ensina que lá existe uma rua, lá existe uma cidade, melhor dizendo, onde existem muitas moradas. Essas moradas têm ruas, as ruas são de ouro e de cristal. Existe uma cidade onde os muros, são de jaspes, várias pedras preciosas compõem este muro, segundo o livro do Apocalipse. E a Bíblia vai nos dizer, além disso também, que lá existe um rio de água viva, que por onde esse rio vai passando, ele vai produzindo vida lá no céu. A Bíblia diz que o céu é um lugar sensacional. O céu é muito lindo. A Bíblia diz que lá existem colinas verdejantes, lá existe um paraíso, como a Bíblia diz, lugar, a palavra paraíso, lugar onde tudo se provê. O céu é muito lindo. O próprio profeta Isaías fala sobre o que eu vou citar aqui agora, e o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2, ou é 1 Coríntios 2, não lembro, 2:9, ele diz assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que sequer desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bendito seja o nome de Jesus. O céu é lindo. O céu é fantástico. O céu é sublime. Faltar-me-ia palavras no meu pobre vocabulário para descrever a grandeza daquele lugar. O céu é tremendo. E deixa eu alegrar seu coração. Está esperando você lá. Eu quero te ver lá em cima. Deus criou algo dentro do tempo e do espaço e diz assim, e Jesus veio e diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Tem muitas moradas lá. Talvez você não more muito bem aqui na terra. A rua que você mora é complicada. Talvez a sua casa também seja complicada, mas fica tranquilo, persevera, porque lá em cima tem moradas celestiais nos esperando. E com detalhe, não foi feita por mãos humanas, foi feita pelo arquiteto do universo. É de super bom gosto. Há uma cidade e um país glorioso nos esperando na eternidade. Então Deus criou a eternidade. Deus criou o céu. Tempo e espaço, eternidade. E dentro do tempo e espaço, a glória, o céu, tudo está lá, criado por Deus. Mas o que é interessante nós dizermos também, que o nosso irmão, o João, capítulo de número 1, tem uma frase interessante. Ele diz assim: no princípio era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Sem ele, nada do que existe, existiria. Olha que coisa interessante. Dentro da filosofia, existe a visão metafísica da criação do tempo e espaço. Porque se questiona muito qual é a origem do universo. Qual é a origem do tempo e do espaço. Aqui na Terra, houve um estudioso. E o nome desse estudioso se chamava Heráclito. E ele morava em Efésios. Quando João, ele foi congregar, já velhinho, foi congregar com Timóteo, filho na fé de Paulo, nos últimos dias da vida dele em Efésios, João escreveu o Evangelho segundo São João, na companhia de Timóteo, morando em Efésios. E em Efésios, os filósofos se reuniam para questionar qual era a origem do universo. E Heráclito, ele foi um filósofo tão importante, ele viveu na época de Isaías, o profeta, só que ele não morava em Israel, você sabe, ele morava na Grécia. E Heráclito, você vê a mentalidade de Heráclito, foi tão profunda, não se distrai, estou falando sobre existência. Heráclito influenciou Sócrates, influenciou Platão, influenciou os filósofos pré-socráticos, todos ele influenciou. E o questionamento de Heráclito, quando saltava aos olhos o tema existência, ele dizia o seguinte: tudo veio do verbo.
Mas o que é o verbo na mentalidade filosófica? O verbo é a primeira ação que criou tudo. É o ser por trás da ação. Como o filósofo não tinha resposta, Álvares, para dizer assim, quem criou o universo foi tal coisa. Quem criou tudo que existe foi tal coisa. Então ele dizia assim, um ato inicial, uma ação primordial. Um verbo, o verbo é ação, é ato. Um ato inicial, uma atitude de um ser, criou tudo que vemos aqui. E aí quando eles estavam na Grécia perguntando, se tudo veio do verbo, então que ato inicial, que verbo é esse? Aí João joga. No princípio, era a pergunta dos filósofos, era o verbo. João está dizendo que a pergunta dos filósofos, que deu origem a tudo que existe, ou passou a existir, por causa do verbo que é Jesus. A pergunta da filosofia é respondida na introdução do Evangelho, segundo escreveu São João. E quando nós observamos aqui na terra, agora deixa a eternidade, quando nós observamos aqui na terra, também entendemos que a existência aqui da terra, presta atenção, não se distraia, estou pregando sobre a graça de Deus, estou mostrando para você que a graça de Deus se manifestou no ato divino em criar a existência, estou tentando explicar para você o que é existência, presta atenção. Aqui na terra, também não é diferente, a astrofísica estuda que o tempo e espaço aqui na terra foi tudo que foi as primeiras coisas que existiram. Com o Big Bang passou a existir tempo e espaço, eles dizem assim. E o tempo e espaço, assim como no céu o tempo e espaço é composto pelas mansões celestiais, aqui na terra o tempo e espaço é composto de massa e de energia. Tudo no universo, dentro da astrofísica, é massa e energia. Vamos a exemplo aqui nesse ambiente. Massa. Tudo que você pode ver aqui, tocar, é massa para a astrofísica. Tudo. Energia. É tudo que está presente no ambiente, mas você não pode nem ver, mas você pode ver, mas não pode tocar. Por exemplo, a minha vida e a sua vida. Para a astrofísica, é energia. Essa luz que acende, por exemplo, a energia que faz essa luz acender. A lâmpada é o melhor exemplo, ali está massa e energia. Então, para a astrofísica é isso. Então, tudo que existe aqui no universo, que foi criado, é massa e energia. Os cientistas questionam o seguinte, eles dizem assim, de onde veio o universo? Eles vão dizer assim, veio do Big Bang, uma grande explosão. Mas a pergunta é, quem ignorou? Quem fez aquilo explodir? Eu não tenho dúvida que o universo é fruto de uma grande explosão. As galáxias estão aí, são poeiras cósmicas. As Via Lácteas estão aí, são poeiras cósmicas. As estrelas, como o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, estão aí provando que há fragmentos de uma dilatação de um grande de energia. Não há como negar, mas a questão é, quem foi que fez isso acontecer? O verbo, o Logos. Tudo que existe, quando você olha e pensa, deixa eu dizer uma coisa para você, para eu fechar esse pensamento e passar para o segundo, são 3, passar para o segundo, tudo que você está vendo no universo, irmãos, tudo isso aí está dentro do tempo e do espaço, tudo dentro do tempo e dentro do espaço, dentro do tempo, dentro do espaço, dentro do espaço, dentro do tempo, tudo. Aí você vai ter universo, bilhões de galáxias, bilhões de Via Lácteas, bilhões de sistemas. Dentro de cada sistema existem estrelas, bilhões de estrelas. Já falei isso aqui, a Terra o Sol é uma entre bilhões de estrelas que existem no universo. Aqui agora eu quero falar sobre a graça de Deus. Pastor, o senhor falou cientificamente, foi tudo muito interessante, mas como é que isso se aplica para mim aí? Como é que aplica isso para mim agora? Agora vem a aplicação. Irmãos, quem foi que obrigou a Deus a criar o tempo e o espaço na eternidade, as mansões celestiais, os rios que lá existem, a beleza gloriosa que lá existe? Quem foi que obrigou
Deus a criar o tempo e o espaço físico e toda a sua composição de massa e de energia, galáxia, universo, Via Láctea e planetas, quem foi resposta? Ninguém. Deus fez tudo, Álvares, porque Ele quis. Ninguém obrigou Deus a fazer nada. E como Deus não foi obrigado a criar nada, Ele criou tudo por causa da sua graça. Irmãos, o céu com toda a sua beleza, com todo o seu refulgor, com toda a sua glória, jamais olharia para o Altíssimo e dizia assim: eu existo porque eu mereço existir. Não merece existir, existe por causa da graça. O universo com bilhões e bilhões de sistemas, com bilhões e bilhões de planetas, com bilhões de galáxias e Via Láctea, com toda a sua complexidade, jamais chegaria diante do Deus dessa igreja e dizia assim: Deus, eu sou gigante, eu precisava existir. Eles não poderiam dizer isso. Sabe o que é que eles existem? Graça. Sabe o que acontece? Tudo que existe aqui na terra, rios, lagos, montanhas, vento, tudo que acontece aqui na terra, que existe aqui, nada merecia existir. Existe por causa da graça de Deus. Você está vendo a beleza daquele mar? Você olha ali do elevador Lacerda, aquela beleza. Nenhum daqueles dali pode dizer assim: Senhor, eu mereço existir. Senhor, o Senhor não poderia existir sem mim. Se Deus não tivesse criado nem o mundo espiritual, se Deus não tivesse criado espaço e tempo espiritual, espaço e tempo físico, nada do que existe, Ele continuaria sendo Deus do mesmo jeito, eterno, poderoso, glorioso, tremendo, inigualável. Agora, por que tudo isso existe? Graça, graça, graça. Nada disso merecia existir, nada disso merecia estar. O céu com toda a sua glória não merecia, a terra com toda a sua glória não merecia, mas Ele simplesmente falou: eu vou criar porque eu quero, eu vou fazer porque eu quero. Sabe o que é que Deus criou? Isso é graça de Deus. Sabe esse vento que você está respirando? É graça de Deus. Sabe a beleza do céu azul? É graça de Deus. Sabe o verde que você enxerga na natureza? É graça de Deus. Tudo é graça. Quando você sair nesta porta aí, você vai olhar para o céu e vai ver um céu estrelado, coisa linda, mas ele não merecia existir. É graça, é graça, é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. A natureza com toda a sua grandeza, beleza e complexidade é graça. Ele simplesmente falou, disse: eu vou criar. Se eu quiser criar, eu crio. Se eu criar, sou Deus. Se eu não criar, não sou Deus. Deus não depende de nada disso, muito pelo contrário. Tudo isso depende dele. Graça é isso. Favor imerecido. Ou alguém já disse a você que o céu merecia existir? Ou alguém já disse a você que as estrelas, os cosmos mereciam existir? Ou alguém já disse a você que essa natureza é tão linda que com certeza merecia existir? Nada merecia ser nada. Ele simplesmente fez existir. Trouxe a existência por sua livre e espontânea vontade. E com um detalhe para terminar esse item, com um detalhe: tudo que existe, existe para a glória dele. É dele, por ele e para ele. Tudo. Tudo. Nada existe, olha o que eu vou dizer. Nada existe para si só. Tudo existe para ele. O céu não existe para ele. O céu não existe para o próprio céu. As mansões celestiais não existem para as próprias mansões celestiais. A natureza com toda a sua complexidade não existe pela própria natureza. Tudo existe por ele. Ele simplesmente quis fazer existir. Ele simplesmente quis trazer à tona. Ele não foi obrigado a fazer nada. Ele simplesmente quis e tudo passou a existir.
Aí eu volto e digo, é por isso que é difícil explicar o que é graça. Você não consegue explicar o que é graça. Porque se tudo é um ato voluntário de Deus, e tudo que existe não existe para si, existe para Deus, mas tudo que existe não tem como pagar a sua existência, graça. Nada tem como pagar a existência, então a existência não tem como pagar aquele que a fez existir. Então, graça. Segundo lugar, a graça de Deus se manifestou no ato, em primeiro lugar, como já disse, no ato divino em criar a existência. Segundo, no ato divino de criar a vida. É uma outra coisa interessante. Irmãos, o que é a vida? A vida é a virtude e a animosidade presente nos seres. A virtude e a animosidade presente nos seres. Aqui agora a gente passeia. Irmãos, no céu, falando da eternidade, Deus poderia criar o tempo e o espaço no céu e não colocar nenhum anjo lá. Ele estaria devendo alguma coisa para alguém? Ele sempre faria o céu bonito, belo, e diz assim, vou morar aqui sozinho. Poderia. Mas ele simplesmente fez o quê? A Bíblia fala que ele soprou, né? E os anjos começaram a existir. Principados, potestades, anjos poderosos, anjos tremendos. Irmão, tem anjo no céu que é tremendo. Olha, a Bíblia não revela os anjos pela fraqueza humana, sabia, irmãos? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A Bíblia fala que no dia do juízo final, olha que negócio, um anjo, mas é um só, vai pegar Satanás, o anticristo, a besta, e vai jogar no lago de fogo. É um só. Ainda bem que Deus não falou o nome desse anjo para não ficar idolatria aqui na terra, né? Então, o povo ia idolatrar o cabra. Ele falou, não vou nem falar o nome dele, só vou falar o que ele vai fazer. Acabou, um anjo. E detalhe, com letra minúscula, viu? Um anjo com letra minúscula. Um anjo, ainda bota com letra minúscula, um cabra poderoso desse. Aí alguém pensa que Lúcifer é forte, né? Tem anjo lá no céu que bota Lúcifer no bolso, tranquilo. Pelo que se entende, a luz da Bíblia Sagrada. Então Deus foi lá e criou todos os anjos. Deus olhou assim para o tempo e o espaço na eternidade e falou, agora vamos povoar isso aqui. Ah, isso aqui é o que eu estou falando. Haja principados, potestades, dominações, hajam tronos, hajam serafins, querubins, arcanjos. Começou a existir aqueles anjos tremendos que nós vemos lá na narrativa bíblica, cada um mais poderoso e belo do que outro. E Deus, no desejo de produzir vida, Ele não parou lá não. Veio aqui na terra, como nós sabemos, criou tempo e espaço, fez a terra. E aqui na terra, irmão, aí Deus se esbaldou. Deus criou, além do ser humano, uma variedade de vida. Você vai olhar lá, no mar tem vida, na própria fauna tem vida, na flora tem vida. E Deus aí se esbaldou, é vida para tudo que é lugar. Encheu a terra de vida. Tem uma coisa que eu gosto de falar aos irmãos. E vocês sabiam que a terra, os cientistas estudam a origem da vida. Vocês sabiam que os cientistas não sabem a origem da vida? Sabiam disso? Não sabem a origem da vida. De onde é que a vida vem? A ciência não tem resposta. Não tem. Pastor, é porque aqui na terra tem várias formas de vida, pastor. A vida se originou aqui da terra mesmo. O leigo fala assim, né? Mas não é não. A ciência diz que a terra é um ambiente propenso para a propagação da vida e não para a origem da vida. Propagação é um gerando o outro. Mas não é a que existiu aqui. Aí vem as teorias. A primeira teoria é da abiogênese. A biogênese é uma teoria a partir da qual se acredita que seres sem vida podem produzir seres com vida. Por exemplo, que uma rocha pode gerar sapo. Aí durante muito tempo se acreditaram que a rocha gerava sapo, que em tempo de tempestade a chuva batia sobre a rocha e as rochas se deslocavam e viravam sapos. Então acreditavam assim. Mas essa teoria, obviamente, o tempo foi passando e ela foi e caiu por terra. Aí veio a segunda teoria da origem da vida, pansesmia. A pansesmia é a teoria a partir da qual se ensina que houve um grande meteorito que se chocou com a terra, e o choque desse meteorito com a terra gerou pequenas larvas, que gerou as primeiras formas de vida
da era dinossauro, e depois da destruição, essas pequenas lavas ficaram crostificadas, que viraram novos micróbios, vamos chamar de micróbios, mas tem outro nome, micróbios, e aí foram se desenvolvendo, e houve essa variedade de vidas que existem aqui. Só que a panspermia também caiu por terra. Apareceu um cabra chamado Louis Pasteur, ou Louis Pasteur, ele era francês. O Louis Pasteur é o cara, um cientista e tanto. Uma das invenções dele é aquilo que você usa na sua casa, o leite pasteurizado. Essa palavra pasteurizado é de Louis Pasteur, esse cientista. Ele fez alguns experimentos durante anos para saber qual era a origem da vida. E ele convocou vários cientistas sérios para fazer da sua época, essas experiências. E a conclusão, depois de meses estudando, eles entenderam o seguinte: que a origem, que é uma vida, ela não existe em si mesma. Toda vida, ela origina-se de uma outra vida. Ou seja, uma vida só pode existir a partir de uma outra vida pré-existente a ela. Então, ele não diz qual é a origem da vida. Simplesmente ele constata assim, que para uma vida existir, tem que existir uma outra vida igual a ela. Uma vida que tem a mesma origem, que tem a mesma espécie. A Terra tem milhões de espécies. Se você pegar só para trabalhar sua mente, quantas espécies de pássaro tem? Só para trabalhar? Milhões. Plantas? Milhões. Felinos? Milhares. Seres humanos? Um bocado. Então você vai pegando as espécies, né? Você vai vendo as espécies são variadas. A conclusão científica é que é impossível que a vida tenha vindo de uma só origem, sem que não houvesse algo sobrenatural para trazer as diversidades de vida que existe. Daí nós aprendemos que se a vida existe toda essa proliferação aqui na Terra, e essa diversidade, ela não podendo vir de uma mesma matriz física, ela só pode vir de uma mente inteligente, uma mente pré-existente a essa vida. E a única resposta que se encaixa dentro dessa pergunta científica é Deus. A ciência não vai dizer que Deus existe e nem vai dizer que Deus não existe. A ciência simplesmente vai deixar uma lacuna que só cabe Ele, não tem nenhuma outra explicação. Enquanto a ciência está se batendo para saber a origem da vida, a Bíblia Sagrada está escrito no livro do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que existe de vida aqui na terra, vida aquática, subaquática, animais, vegetais, tudo que existe, a origem da vida é Deus. Deus é a origem de toda a vida na terra e de toda a vida na eternidade. Deus é a origem da vida. Mas aqui só tem uma coisa. Aqui tem uma coisa que eu quero ressaltar mais uma vez. Irmãos, a vida, com toda a complexidade que existe, tanto preenchendo a existência espiritual, quanto preenchendo a existência física, eu pergunto a você: quem foi desses seres vivos que merecia existir? Quem foi que Deus lá no céu se sentiu obrigado? Eu sou obrigado a criar Raimundo. Ei, pastor, você acha que Deus era obrigado a criar Miguel? Você acha que Deus era obrigado a criar esse anjo poderoso que vai jogar Lúcifer no lago de fogo? Se Deus criou esse anjo, é porque ele é Deus. Mas se ele não tivesse criado esse anjo, continuaria sendo Deus do mesmo jeito. Deus não depende de nenhum ser vivo que ele criou. Nenhum desses seres vivos, por mais justos que vocês podem bater no peito e dizer assim: Deus, eu merecia existir, eu merecia viver, eu merecia a vida que eu tenho. Miguel nunca vai chegar diante do trono e falar isso. Gabriel nunca vai chegar diante do trono e falar isso. Nenhum anjo vai chegar diante do trono e falar isso. Aqui na terra, o homem mais santo deste mundo, o apóstolo Paulo ou qualquer outro que você imaginar aí, nunca vai chegar diante do meu e do teu Deus e dizer assim: Deus, sabe por que eu existo? Que eu mereço existir. Se eu não existisse, o Senhor não era Deus não. Que nada.
Irmãos amados, nenhum ser humano pediu para existir e nem merecia existir. Mas por que é que existe a vida? Graça. Sabe por que é que você está vivo? Graça. Sabe por que é que você acordou hoje de manhã? Graça. Sabe quantos anos você tem, pastor? Eu tenho 30, tenho 15, tenho 20. Graça. Nós existimos porque Ele quer que existamos. Oh, bendito seja Deus. O homem não pode pagar nada pela sua existência. O homem não pode se gloriar pela sua existência, pela sua vida. Sabe o que é que Ele me fez viver? Sabe o que é que Ele te fez viver? Para que seja tudo puro para Ele, dele, por Ele e para Ele. Sabe o que é que você existe? Para dar graça a Ele, reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Nós existimos por causa da graça de Deus. Sabe o que é que você conhece a sua mãe e o seu pai? Graça. Sabe o que é que você está aqui me ouvindo pregar? Graça. Sabe o que é que você venceu o dia de hoje e está vivo até agora? Graça. Você e eu não merecemos nada. Nós temos a vida porque Ele nos proporcionou pela graça de Deus. Esta palavra se redunda no céu também. Sabe por que Miguel está lá? Graça de Deus. Gabriel está lá? Graça de Deus. Sabe por que aqueles querubins ficam voando serafins lá diante do trono dizendo Santo, 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 Santo. É a graça de Deus. Ele é a graça de Deus. Se Ele disser que Deus é santo, Deus é santo. E se Ele não dissesse que Deus era santo, Ele seria santo do mesmo jeito. Ou os serafins acharam graça diante do poderoso para dizer a Ele santo, santo, santo. Graça. Aleluia. Graça. Esse ar que você respira, que mantém você vivo, graça. Tudo é graça, irmão. Para não ser graça, nós teríamos que ter condição de pagar a Deus. E se não temos condição e temos aquilo que não merecemos, ou que não sabemos nem lidar com isso, graça. Tudo é graça. Entenda isso, tudo é graça. Cantar, tocar, pregar é graça. O ser humano viver é graça, tudo é graça. Um animal que vive irracional ali é graça. Ele está vivo por causa da graça. Uma cobra, uma serpente, uma sucuri existe por causa da graça. Tudo é graça. A graça da vida que Ele simplesmente deu. Você vai escandalizar, mas eu vou falar a verdade. Sabe por que o diabo está vivo? Graça. Ou você acha que o diabo tem como pagar? Ou você acha que o diabo pediu para existir? Ele se rebelou, é verdade, mas sabe por que ele ainda está vivo? Graça de Deus na vida dele. Mas aí vem uma coisa que eu vou dizer para você. Irmãos, Deus criou seres humanos dotados, seres dotados de inteligência, outros não, e outros dotados de inteligência. Aí vem a questão de Lúcifer, estou terminando, vem a questão de Lúcifer. Lúcifer vai e descobre uma coisa que não existia na natureza dos seres, que era a desobediência, que chamamos de pecado original. Lúcifer peca, Deus expulsa Lúcifer do céu. A única coisa no mundo, aqui está, a única coisa no mundo que não é graça é pecado. O resto tudo é graça. Tudo é graça. A única coisa que não é graça é pecado. Aí Lúcifer peca, descobre lá na mente dele a origem do mal. Ele descobre pelo livre-arbítrio que podia fazer coisas contrárias a Deus. Peca, Deus expulsa Lúcifer de lá. Lúcifer é abrigado na terra. Ele fica nas regiões celestiais, Deus recria a terra, ele vem para a terra, tenta Adão e Eva. Adão e Eva caem. Quando Adão e Eva caem, Adão e Eva experimentam de uma coisa que também não é mais graça, que é o pecado. A única coisa no mundo, grava isso, irmão, que não é graça, é pecado. A única coisa, o resto tudo é graça. Até a existência de Lúcifer é graça. Ele está vivo porque Deus quer. E ele não tem como pagar a existência dele. Ou tem? Não, pastor. Ele está na graça da existência da vida. Ele está na graça dos seres que existem.
É graça. Mas escute uma coisa aqui, presta atenção, estou terminando. Quando o ser humano pecou, Deus falou, bom, a minha criatura lá na terra pecou. Todos estão condenados, irremediavelmente. Eu vou agora ter que fazer uma outra coisa com eles. O quê? Eu vou pegar a graça e vou fazer a graça virar carne e osso, para eles verem a graça em carne e osso na frente deles. Jesus é a graça de Deus encarnada. Para quem não acredita, porque não lê a Bíblia direito, capítulo 1, versículo 14, do livro do Evangelho de João diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. A graça, aquilo que o tempo, pastor Raimundo, espiritual não merecia, se manifestou. Aquilo que os anjos não merecia, se manifestou. Aquilo que os homens, que o universo, a galáxia, a Via Láctea não merecia, virou carne e osso. Esteve entre nós. Foi tocado, visto. Só que a graça, irmãos, olha que coisa linda. Só que a graça, ela não veio só. Ela, o versículo 11 que você leu, ela trouxe debaixo dos braços uma coisa. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Eu vou me manifestar com um presente debaixo do braço. Salvação. Coisa, pastor Raimundo, que anjo não conhecia. Coisa que demônio não conhecia. Quando falou salvação, eles ficaram tudo doido. O que é salvação? É um novo estágio da graça. Uma coisa que o homem nem conhecia, nem merecia, e Deus trouxe como novidade, boas novas. Eu vou trazer coisa nova. Chegou debaixo do braço com a graça. A graça se manifestou assim: estou trazendo um presente para vocês, humanidade. Qual é? Uma nova coisa eu faço existir na minha graça: salvação. E nos deu salvação. O que é salvação? É nos livrar dos nossos próprios, já preguei sobre isso, é nos livrar dos nossos próprios erros, é nos livrar de um destino fatal. Diz assim, não, vou atravessar na frente aqui. Eu dou salvação para você. Irmão, o mundo espiritual não conhecia isso. Se conhecesse, Deus tinha feito por Satanás. O mundo espiritual não conhecia a salvação. A graça se manifestou assim: eu posso dar para eles uma coisa que eles não merecem e que eles nem conhecem: salvação. Eu posso dar a eles condições de serem recuperados. E aí o texto termina agora, o texto é assim: porque a graça de Deus, a razão do existir de todas as coisas, aquele que fez tudo existir, ele se manifestou entre os homens e fez existir agora um novo período: salvação. Aí o diabo fica injuriado, porque olha para mim, para você, presta atenção, estou terminando. Olha para mim, para você e diz assim: mas como é que pode? Eu pequei, Deus não me perdoou. E aí vai lá Péricles e peca, vai lá Raimundo peca, vai lá Álvares peca, vai lá a pastora Jacera peca, vai a irmã Graziele peca, e Deus perdoa ele. Que negócio é esse? Graça. 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 Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas deixa eu te dizer: tem uma salvação poderosa dada a você. Talvez ao longo do dia você pecou, mas confessa e deixa. É graça. Deus te levanta nesta noite. Você não merece, mas precisa. É graça, é graça, é graça, é graça. Não há nada que você possa fazer que compre esse presente. É graça, é algo precioso e poderoso. Você não pode pagar. É graça, é de graça para você. Jesus pagou o preço e disse: eu dou de graça, é de graça. Oh, aleluia. Termina agora. A graça de Deus se manifestou para te salvar. E é de graça. Você pode usar terno como eu, ou pode não usar.
É graça. Você pode ser o maior dizimista dessa igreja ou de outra igreja, sei lá, seu parente, mas não compra a salvação. É graça. Davi disse assim: que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele está dizendo assim: eu não tenho nada, eu posso pegar meus recursos todos e dar, não tem como pagar. É graça. Então você que está aqui nessa noite, entenda: existe 1000 possibilidades de você ser salvo e uma possibilidade de você se perder. Qual é a possibilidade, pastor, de eu me perder? Você se acostumar com o pecado. Mas no dia que você mandar o pecado embora da sua vida, é graça. Ele te aceita de novo, é graça. Você é salvo pela graça. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Fica de pé, eu quero fazer uma oração. A graça de Deus se manifestou para te salvar, irmão. A razão do ser, a razão do a razão do existir, a razão do estar, se fez carne entre nós. Ninguém merecia, nem conhecia o que era isso, mas ele disse: eu te dou, é graça. Você não precisa pagar nada não, só toma posse, busca o perdão, e Deus tem perdão para a tua vida, porque é de graça. Oh, Urabaxandaramana, é graça de Deus. A salvação é graça de Deus. Você está vivo pela graça de Deus. Você vai morar no céu pela graça de Deus. Você não vai morar no céu porque você merece, não. Você não vai morar no céu porque você tem dinheiro, porque você é bonito, ou porque você é feio, não. É graça, é graça, é graça, é graça. Entenda isso em nome de Jesus. É graça. Deus maravilhoso.